Chama meu Brasil! Estamos de volta com mais uma edição do nosso Debaixo da Moita, o seu podcast, meu internauta. Estamos de volta e hoje mais uma vez, a gente vai abordar sobre autismo. Eu sou Edson Moita, o Moitinha, e trago para bater um papo comigo uma advogada bem conceituada, já, salvo engano, mais de 10 anos de advogada, Sim. de experiência, e está aqui para a gente conversar sobre o assunto que ainda precisa de muito esclarecimento no meio, da sociedade. Trago doutora Ruth Raquel. Tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem, obrigada. Eu estou muito feliz com a sua vinda, sabia? Eu agradeço o convite, Motinha. É um grande prazer estar aqui no seu podcast, poder de alguma forma contribuir, esclarecer um assunto que é importante para a nossa população, para a sociedade. E eu agradeço o seu convite. Oh, Espero conseguir contribuir. nós que fica muito feliz aqui com a sua vinda, eu e toda a minha equipe está muito feliz quando a gente falou que ia lhe trazer, todo mundo ficou satisfeito. Agora, uma coisa que me encabula é que, meu internauta, na família da doutora Ruth Raquel, o vô dela foi político e foi professor. A mãe é política, mulher é política, né, também? Isso. Mulher política, inclusive tem até uma, eu acho que é uma, em toda a história da Câmara de Frecheirinha, eu acho que ela é quem mais esteve lá, né? É de Sim, forma seguida? sim, minha mãe é a Marrinha, para quem não sei se todo mundo conhece, minha mãe é a Marrinha, meu avô é o José Manso. No caso, a minha mãe é vereadora, tá sendo vereadora no sexto mandato consecutivo, Consecutivo, né? Eu acho que consecutivo. ainda não tinha ainda uma sequência dessa, uma sequência um De vereador que seguiu mandatos, essa uma sequência de mandatos como ela, sempre né? sendo reeleito, né? Isso, ela Exatamente. está no sexto mandato, é mulher, né? Que isso também já Sim, é louvável aqui na nossa comunidade. até porque no passado que não é tão longe assim, né, mulher nem votar Nem votava, né. votava, isso. E E agora aqui em Frecheirinha, a minha mãe foi a primeira mulher a ser votada como a mais votada dos vereadores na primeira eleição dela, na eleição de 2004, que ela foi a vereadora mais votada, tirou o primeiro lugar, sendo a primeira mulher mais votada na cidade, pela primeira vez, né. Depois já vieram 2 que foram nessa última eleição e na anterior. então, vô político, mãe política e você advogada. Não pensou em Isso. entrar não na política? Até agora, nós contribuímos socialmente aqui com a nossa comunidade através dos nossos conhecimentos jurídicos, do nosso trabalho. Prestamos aí com muito prazer a quem nos procuramos fazer com zelo e dedicação. E quem sabe, né, futuramente a Pleitear um gente. cargo eletivo, dar É, continuidade. futuramente, não se sabe. Pois é, e olha, meu internauta, eu queria lhe pedir para você dar um like, porque hoje o assunto aqui tá aquecido, viu? A doutora é quente. Vamos falar do direito do autista, né? Vamos começar bem falando dos principais direitos, né, que o autista tem dentro do nosso ordenamento jurídico. A gente pode começar por aí? Podemos sim. Pois vamos. Primeiro, assim, a pessoa autista, ela é uma pessoa como qualquer outra. Então, a ela é garantido todos os direitos que é garantido a todos os demais cidadãos. É garantido os direitos fundamentais da Constituição Federal, é garantido os direitos do ECA, que é para as crianças e adolescentes, é garantido os direitos do Estatuto do Idoso e é garantido os direitos que tem todas as normas que garantem os direitos fundamentais para todo ser humano. O fato dela ser uma pessoa autista não exclui ela de todos os direitos que todas as pessoas típicas têm. E além dos direitos que as pessoas típicas têm, a pessoa autista ela goza também de outros direitos, para que dessa forma ela consiga se igualar com maior facilidade à ela, sociedade. ela se torna, em alguma circunstância, apesar da igualdade, né? Mas em alguma circunstância ela se torna uma pessoa prioritária, mais ou Sim, menos por aí. Por exemplo, o lance da fila, eu já ouvi falar que, não sei se são em todos os casos, o autista ele tem prioridade em fila, quando ele deseja isso, né? sim, o autista ele tem prioridade em filas, não só em filas de supermercado.
ele vai ter prioridade também nas filas do SUS, ele vai ter prioridade também nas filas dos processos judiciais, porque hoje o autista, ele é enquadrado como uma pessoa portadora de deficiência, ele é enquadrado como pessoa com deficiência. Isso garante a ele todos os direitos que uma pessoa com deficiência teria. No caso, na tramitação de processos judiciais, o Então tem autista... uma equiparação hoje o autismo a uma pessoa com deficiência. Isso, tem uma lei que chama Berenice Piana. Essa lei, Berenice Piana, inclusive, é mãe de uma criança autista e ela, em busca de melhoria para as crianças autistas, liderou, né, correu atrás e conseguiu a criação desta lei. E essa lei equiparou a pessoa autista à pessoa com deficiência. Isso trouxe a ele muitos benefícios, porque todos os direitos previstos no Estatuto da Pessoa com Deficiência se estendem ao autista. Doutora, talvez em algum momento eu vou te chamar de Ruth. Fique à vontade. Doutora Ruth, deixa eu lhe perguntar. A gente, na minha opinião, que como eu não sou da área, mas antes de surgir o nome autismo, eu acho que já tinha autistas, né? Eu acho que já existia, só não tinha nome para isso. E como já existia, a gente sabe que tem autistas adultos. Como é que fica a situação de alguns direitos, no caso do prioritário, essa equiparação aí no caso da Berenice Piana. Berenice Piana, dos direitos adquiridos por ela, né, na luta por ela, mas para quem é diagnosticado já na fase adulta, são detentores desses mesmos direitos? Também, assim, o autismo, assim, cientificamente falando, a questão da medicina, eu não sei se a pessoa nasce com autismo ou se ela desenvolve. Eu acho que Porque aí já, até porque já é já é outro outro campo, campo. né? Mas o autismo pode ser diagnosticado em qualquer fase da vida. E, inclusive, antes a gente não tinha tanto acesso, né, a esses diagnósticos, mas hoje, a partir do momento que você tem os sintomas, vai ao médico, consegue um laudo, esse laudo vai lhe dar o direito ao acesso de tudo que a pessoa autista tem, independente da idade que você tenha. Pode ser criança, adulto ou idoso. Esse laudo ele varia. Por exemplo, eu queria até lhe perguntar quais são os direitos do autista na escola. Tem uma variação de acordo com o laudo? O que ele vai ter um direito mais amplo? Às vezes, alguém que está do meu lado, digamos que eu sou autista e o que está do meu lado também seja. Porém, ele pode ter ou eu ter mais direito do que ele, alguma coisa desse tipo, não? Na, É ver... possível que isso aconteça? Na verdade, as nossas leis, elas procuram igualar as pessoas, procuram igualar a pessoa autista às outras pessoas, as pessoas típicas. No caso, cada pessoa autista vai ser tratada de acordo com a sua necessidade, de maneira a conseguir uma maior inclusão à sociedade, tanto na comunidade escolar, como social e até mesmo familiar. No caso, o autista, que tem uma dificuldade maior do que o outro, ele vai ter na escola hoje é previsto um plano educacional individual. Esse plano é personalizado. Ele está previsto, inclusive, no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Esse plano individual, ele é personalizado e vai trabalhar atividades pedagógicas Tá aqui mais perto aqui vai para... trabalhar com atividades pedagógicas em consonância com a necessidade de cada pessoa, de cada criança. Se uma criança vai ter uma necessidade maior do que a outra, o plano dele vai trabalhar dessa maneira. Por exemplo, pode ter autista que tenha dificuldade de verbalizar, pode ter autista que tenha dificuldade de se concentrar, e o plano pedagógico vai estar voltado nesse sentido. No caso, é possível, inclusive, na verdade, é legalmente determinado que o autista, na escola, tenha o acompanhamento de um cuidador especializado. Esse cuidador especializado vai facilitar tanto a integração do autista, a interação do autista com as demais crianças, com a comunidade escolar, como ele vai ajudar também, colaborar nesse plano pedagógico, porque ele vai estar diretamente com a criança autista e vai conseguir identificar as suas necessidades.
Por o que eu entendi aqui, não sei se eu entendi bem, é até bom que você me tirar a dúvida. O caso, a preocupação da legislação não é entregar direitos, é dar um suporte suficiente para que se iguale. Tipo, se fulano precisa de um suporte maior, vamos entregar esse suporte maior, mas para deixar todo mundo Igual. igual. É Exatamente. por aí, né? A Então não legislação, é que um tenha mais direito do que o outro, o objetivo principal é esse daí, não é? exatamente, o direito é de todos. E ele vai ser usado na medida da sua necessidade. Entendi. Alguns autistas vão precisar usufruir mais do que outros, porque existem vários graus de autismo. No caso, assim, legalmente, a gente preza as leis, né? Elas têm normas que priorizam a inclusão do autista e a ausência de discriminação. Entendi. Olha, deixa eu lhe perguntar aqui, uma coisa que me ficou uma dúvida. Tem alguma diferença do cuidador na escola pública? Porque o que me preocupa é assim, e na escola privada, porque na escola privada não pode estipular dois valores. Se cobram tanto X para você, vai cobrar para um autista também, para um atípico, né? Isso. O mesmo valor. Só que vai ter que contratar uma pessoa a mais para cuidar dele. No caso, não é muito lucrativo para a escola, né? Mas aí, no caso, Tem alguma diferença? não, as instituições privadas, elas estão obrigadas a dar cumprimento ao que determina a lei. No caso, elas precisam disponibilizar o cuidador especializado para as crianças autistas que necessitarem. E essa disponibilização não pode ter nenhum acréscimo financeiro. E se ela se No, recusar no caso, de receber? ela não pode você disse se recusar de receber a A criança. criança. Pronto, ela não pode se Nós não recusar. temos mais vagas, coisa do tipo assim, tipo, usando esses Eu argumentos. sei. Tanto a instituição pública como a privada não pode fazer distinção da criança autista para as demais. Ela não pode se negar a receber essa criança, a fazer a matrícula e a dar a ela todo o suporte educacional necessário. Caso aconteça de negar a matrícula, no caso, o gestor pode suportar uma multa e se, mesmo com a multa, o caso se repetir, ele pode, inclusive, perder o cargo, né? Deixar de exercer a função. Mas aí, no caso, para deixar mais claro, esse cuidador especializado para a criança autista não obrigatoriamente vai ser em todos os casos. É necessário que tenha um laudo do médico esclarecendo a necessidade daquela criança para que ela tenha esse cuidador. É tanto que na lei fala cuidador especializado se necessário. Ah, sei. Pode acontecer que o médico não recomende, porque no caso, a pessoa autista, ela deve ter um acompanhamento médico especializado e esse profissional da saúde é que vai direcionar o seu tratamento, as suas necessidades e a população, a comunidade, a escola, os locais que a criança frequenta tem que se adequar a essas orientações. E se esse autista ele tiver um nível mais severo, não sei nem se pode usar essa expressão, mas como é que se fala? Não verbal, ele às vezes até tem, em alguma situação, tem alguns autistas que são também agressivos com as pessoas, né? Como é que fica essa situação? Não tem nenhum problema? A escola tem que receber? O ideal é que o diagnóstico do autismo venha o mais precoce possível. Inclusive, é para isso que as leis hoje têm garantido, assim, muitos dos direitos garantidos ao autista hoje é também buscando esse diagnóstico precoce. Com o Sei. diagnóstico precoce, vai ser avaliado individualmente qual a necessidade de cada criança e trabalhado a terapia, o tratamento médico terapêutico de acordo com a necessidade da criança. Isso pode reduzir a severidade do autismo. Pode ser que ele não chegue num grau tão severo se ele tiver o tratamento adequado. Caso ele seja realmente um autismo mais grave, o tratamento, mesmo se submetendo ao tratamento, não esteja acontecendo um bom resultado, ainda assim a escola não pode negar receber essa criança, porque o fato da criança ser autista, estar em um grau mais severo, não significa que ela vai ser isolada da sociedade.
Pelo contrário, ela precisa ser acolhida e precisa ser tratada de forma de acordo com as suas necessidades. Se ela vai ter que ter um cuidador para acompanhar ela, provavelmente ela vai tomar medicação, tudo isso vai ser orientado e ela vai ter que ir se adaptando à escola e a escola se adaptando a ela. Sei. Sobre o cuidador, né? Você falou que não precisa ser, em algumas situações, não precisa ser especializado, né? Na verdade, na lei diz especializado, não especifica qual é a não esclarece qual é a especialidade. Ah, entendi. Mas até que ponto é competência do cuidador? Porque, assim, se for tem situação, né, de autista que precisa de uma pessoa que tenha uns conhecimentos mais avançados da área. Por exemplo, às vezes até, não sei, eu não tenho conhecimento, até porque não visita escola, e ainda a gente não sabe o comportamento dos autistas, porque o espectro faz com que ele mude de comportamento, né? Eu Isso. não sei se. Também na parte que fala de direito à educação, é dito que os profissionais da educação devem ser capacitados. Então, o poder público, né, ele tem, inclusive, ele pode fazer convênios e contratos com outras instituições privadas para fazer essa capacitação. Ele tem a obrigação de conceder uma capacitação aos profissionais de educação e, além de conceder essa capacitação, que ela seja contínua. É também um direito do autista ter profissionais capacitados tanto na escola como no hospital, que possam lidar com as especificidades do seu caso. Ah, entendi. Você falou que pode ser, no caso, se a pessoa não recebeu, sendo escola pública ou escola particular, não recebeu um aluno por o motivo dele ser atípico, né? É, como é que a pessoa denuncia? De que forma? Por onde? Qual é o caminho? No caso das instituições de ensino, é possível que se procure o Ministério Público, que a pessoa autista hoje ela é enquadrada como pessoa com deficiência. Uhum. E o Ministério Público é um órgão competente para amparar os direitos dessas pessoas. É também possível procurar um assessoramento jurídico de um advogado, mas algumas famílias podem não ter condições de contratar, né, um profissional particular, e a ele é dado um amparo através dos órgãos competentes, inclusive o Ministério Público. Legal. Outra coisa que eu queria lhe perguntar é Ainda tem sobre. mais, viu, Motinho? Ah, No diga. caso, se for criança, né, adolescente, é possível também, dependendo da situação, do direito que está sendo tolhido, é possível procurar também o conselho tutelar, a depender É. do caso, né, do que esteja sendo negado a essa criança, ou da situação em si que esteja acontecendo, por exemplo, se for uma questão mesmo familiar ou social, é possível também a intervenção do conselho tutelar. Outra coisa que a gente já está nesse assunto, em relação ao cuidador. Se a pessoa, como mãe, acreditar que aquele cuidador não está compatível, né, com a necessidade do filho, ele pode cobrar da administração pública, ele pode fazer essa Pode, cobrança. pode, porque no caso é resguardado pela lei que o autista tem que ter direito à educação. Se de alguma forma esse direito está sendo restringido, no caso, se não está sendo plenamente concedido, né? Se ela está achando que de alguma forma esse cuidador não está contribuindo com as atividades pedagógicas ou que não está incentivando a criança na escola, é possível procurar a direção da escola, é possível tentar melhorar essa situação, né? Porque, como eu lhe disse, os profissionais da educação, eles precisam estar preparados para cuidar das crianças autistas. E essa preparação demanda formação, demanda um zelo na escolha desses profissionais. E se as famílias perceberem que não está acontecendo, é necessário reivindicar, né? Porque eles têm direito para isso. Entendi. Como mais cedo a gente falou de resultados, é tipo assim, os benefícios são proporcional à necessidade que tem para que um Isso. se iguale ao outro, né? O que você me fala sobre educação, o plano de educação individualizado?
Pronto, o plano de educação individualizado, né? O nome É, até já bem diz. sugestivo, No né? caso, é uma das maneiras de concretizar o direito à educação que é garantido ao autista, porque esse plano ele vai ser personalizado de acordo com a necessidade de cada criança. E ele não é um plano que vai congelar, que vai ser feito e vai ser cumprido só daquele jeito. Periodicamente, ele vai ser revisado conforme o avanço da criança ou o regresso. Ele vai ser elaborado pelo profissional competente, o professor que está acompanhando o aluno, e aí ele vai preparar, vai ter um projeto pedagógico que supra as necessidades daquela criança. Tem autistas que não verbalizam, tem autistas que não se socializam, tem autistas que são mais inquietos. A depender da situação de cada um, esse plano individualizado, ele vai tentar que a criança consiga aprender. Ele vai focar no aprendizado da criança. E, periodicamente, ele pode ser modificado de acordo com o avanço que tenha acontecido. E assim, baseado nos profissionais que eu tenho conversado sobre autismo, dizem que os autistas são muito inteligentes. Pois é, A inteligência e o autismo, inclusive, em alguns casos, são superdotados, né? isso. Se destaca numa determinada área e às vezes se limita em outra, tem essa. Mas é bem interessante. Eu fiquei assim, eu não sabia que o superdotado e o autista ele tem uma. Assim, não necessariamente, mas são primos, assim. Sim. É porque algumas crianças autistas nascem com esse privilégio, né? De ter um conhecimento maior. Pois é. Ainda falando, Moitian, nessa parte da educação que você entrou, a educação não está restrita só à educação infantil, né? A educação que a gente vê na escola. O autista ele tem direito também a ensinos profissionalizantes. Ele tem direito a ser recebido em cursos profissionalizantes. O fato dele ser autista não exclui essa possibilidade dele. Quando se Sei. fala educação, é uma educação de maneira ampla. Ele tem, ele tem direito a se enquadrar em todos os setores que qualquer pessoa típica esteja e ser respeitada as suas limitações com ambientes que proporcionem o seu acesso. Sei. Você poderia falar um pouco sobre capacitismo, que é uma palavra assim que eu já ouvi várias vezes, mas não conheço assim, é uma nomenclatura que eu não conheço detalhes sobre isso. Certo. No caso, a gente pode igualar a uma discriminação mais voltada à capacidade da pessoa autista. Quando aquela pessoa ela é discriminada pela sua condição de autista, tendo ela como alguém inferior, que não tenha capacidade de uma pessoa típica. Quando nós Sei. sabemos que alguns autistas têm uma capacidade superior, né? Sim, Aí essa forma de discriminação é muito combatida pela lei, porque vai de encontro, né, com tudo que a legislação tenta, que é resguardar os direitos da pessoa autista, garantir a ele autonomia, as terapias, né, o tratamento do autista, essa necessidade do diagnóstico precoce, que ele tenha um tratamento adequado, isso tudo já busca que ele se encaixe na sociedade com a maior autonomia possível. E aí já evita, né, essas situações que não devem acontecer. A pessoa que faz que é responsável por uma discriminação nesse sentido pode, inclusive, responder criminalmente. os pais, se estiver achando que o filho está sofrendo capacitismo, né, na escola, o que ele pode fazer para conseguir confirmar isso daí? Ele pode entrar na escola, tem acesso a alguma coisa desse tipo? No caso, também uma das funções, né, da escola é a proteção. A Uhum. pessoa autista ela também deve ser protegida. E quando a criança vai para a escola, essa responsabilidade de proteção ela é transferida para a escola. E aí o pai ou a mãe, quando percebe que o filho está sofrendo algum tipo de discriminação, na escola, deve sim procurar a direção, procurar os professores, tentar conversar com os coleguinhas. Faz parte da proteção que a família deve dar
a criança Uhum. autista. O autismo, doutora, influencia na guarda dos filhos, já mudando um pouco do assunto, já em caso de uma eventual separação? Pronto, no caso de uma ação de guarda, que o casal se separa, né, se Isso o divorcia, autismo filho, por enquanto, né? O filho que é o filho autista, que é né? autista. Pronto, no caso da guarda, em qualquer ação que está sendo discutida a guarda da criança, que ela seja autista ou que ela seja típica, vai ser priorizado o melhor interesse da criança. O, o, o magistrado, na análise que ele vai fazer, o juiz, ele tem que priorizar o bem-estar da criança. Se essa criança é autista ou não, não vai ter tanta importância, desde que ela fique com o responsável que garanta melhor os seus direitos. No caso, onde ela esteja melhor tratada, onde ela se desenvolva melhor. Se ela for tratada bem, tanto com o pai como com a mãe, os dois, porque pode acontecer, tanto o pai como a mãe estarem aptos, né, a ficar com aquela criança, ser tudo certinho, não haver maus tratos, não ter nada do tipo. Mas Sim. aí ela vai ter que ficar com o responsável que de forma assim, o critério utilizado na guarda, independente dela ser autista ou dela ser uma criança típica, é o seu bem-estar, Sei. seja com o pai ou seja com a mãe. Aí, deixa eu te perguntar, e se for, por exemplo, os pais? Vou citar um exemplo. Digamos que eu tenho um filho autista, aliás, eu tenho um filho que não é autista, mas a minha mulher é autista. Aí já Pronto. é uma outra situação. Como é que No fica a caso, situação da guarda de no um caso filho, essa mãe numa eventual autista, separação? aí no caso essa mãe autista, ela também não vai poder sofrer discriminação. O fato dela ser autista, porque assim, o autista hoje, ele tem a capacidade civil dele garantida. Mesmo em situações de curatela, a pessoa com deficiência, que nesse caso se enquadra o autista, a capacidade civil dele é garantida. Ele tem direito a ter família, ele tem direito a procriar, ele tem direito a ter acesso a informações sobre o planejamento familiar, pode escolher, inclusive, quantos filhos ele vai querer ter. É um direito que está garantido a ele. Se essa pessoa autista, seja a mãe ou seja o pai, conseguiu se desenvolver bem, construiu família, né? Tá criando o filho direitinho. E se com esse pai ou essa mãe autista a criança vai ficar bem, não tem problema, porque ele pode exercer guarda, ele pode exercer tutela, pode exercer curatela, pode exercer adoção, inclusive ele pode também ser adotado. Então, o fato da pessoa ser autista não vai retirar dele o direito de ficar com o filho. E no Não caso. vai Ah, exclusivamente, né, tirar. Vai ser uma situação vista no contexto familiar. entendi. E no caso de um pai que eventualmente abandone um filho, por exemplo, deixe com a mãe, mas é porque eu estou me separando porque tem um filho autista, uma situação como essa, ele é penalizado por isso? Pronto, infelizmente, né, a gente vê na nossa sociedade muitas mães que criam os filhos portadores de deficiência sozinhas, né? Que às vezes o casamento não se sustenta, acontece do pai ir embora. Nessa situação, pode acontecer a separação e mesmo assim o pai dá assistência ao filho. Ele dá assistência àquela família, né? Uhum. Ele manter o convívio, pagar a pensão, se manter presente mesmo estando separado da mãe. Nessa situação tá tudo certinho, né? Não tem problema, a criança mantém o vínculo com o pai, mantém o vínculo paterno, mas vai que o pai abandonou totalmente, não deu mais atenção nenhuma. Aí ele pode, né, responder pelo abandono de incapaz com o agravamento da criança ser autista. Porque essa criança Sei. autista, ela é vulnerável comparada às demais. E a pensão para um autista, me lembrando aqui, A pensão alimentícia. ela é a pensão alimentícia, ela é maior ou é a mesma coisa de um típico, né? Sim, a pensão alimentícia, ela possui três critérios, na verdade. A Porque o autista ele vai possibilidade, ter um custo maior de manutenção, com né? certeza, É. a criança com autismo, ela vai, por mais que o poder público tenha obrigações de fornecer o tratamento, de fornecer o medicamento, A de, demanda é muito a grande, demanda né? é grande, muitas vezes
não dá conta e acaba que a despesa recai para a família. Mas no caso da pensão alimentícia, quando ela é arbitrada pelo juiz, ela tem 3 critérios: é a possibilidade de quem vai pagar, a necessidade de quem vai receber e a proporcionalidade dessa medida. A criança, uma coisa que não é objetivo na lei, é um arbitramento de acordo com o caso concreto, então ele vai olhar, no caso, se o pai e a mãe se separou, a criança está com a mãe. Vai olhar quanto o pai ganha, quais as despesas que ele tem, se ele tem outra família, se ele tem outros filhos, se ele tem alguma comorbidade, e vai olhar também a situação da mãe, se essa mãe consegue trabalhar, porque normalmente quando a mãe tem uma criança autista em Ela casa, não vai ter como, a né? depender do grau, ela não consegue também trabalhar. Isso daí já aumenta o requisito necessidade, né? É uma agravante, assim, para Agrava. aumentar. Isso. Aí, então, é uma situação que vai ser vista no caso concreto, mas tem possibilidade da pensão para a criança autista superar as demais devido às suas necessidades, mas sempre observando as possibilidades de quem vai pagar do alimentante e a proporcionalidade dessa medida. Como funciona a curatela, né? De adulto, no caso. Pronto, a curatela, ela vai ser sempre de Até adulto. porque, se não me Até engano, de 18 anos é menor que é é tutela. tutela, né? Isso, A curatela é sempre de adulto. Desculpa a redundância aí, viu? exatamente. A curatela ela vai ser sempre da pessoa adulta. No caso, para acontecer a curatela, é necessário que a pessoa tenha um laudo médico que indique que ela está impossibilitada, incapacitada para exercer suas atividades. E aí a curatela ela vai se limitar à capacidade negocial. Ela vai retirar da pessoa que está sendo curatelada a capacidade de gerenciar Comprar. financeiramente a sua vida. Essa incapacidade dela é de gerência financeira. Ela não tira o direito da decisão de ir a uma festa, Não, de ela não ouvir a tira. música que quer. Isso, ela não tira. Agora, o curador, como pessoa responsável pela pessoa incapacitada, ela vai ter aquela responsabilidade de fiscalizar, tem aquele cuidado de ver se a pessoa está segura, porque a partir do momento que ela é curatelada, ela é incapaz de alguma forma e precisa ter mais zelo, né, nos seus cuidados. No caso, não vai tirar dela a capacidade de casar, de ter filhos, de ter uma guarda, né, só que tudo isso de acordo com as suas capacidades. É tudo averiguado. Ele sendo curatelado, ele vai poder, ele vai perder a sua gerência financeira. Sei. Pode, E. inclusive, votar. Ah, é? Pode. A depender no caso, isso aí vai ser analisado pelo juiz eleitoral. Mas não é o fato de você ter a curatela não retira automaticamente o seu direito ao voto. Olha aí, interessante. E isso só no caso do autismo ou em qualquer Em circunstância qualquer de ser circunstância de ser curatelado? curatelado. Interessante, viu? E quanto aos pais? Os pais cuidadores, né? Os pais cuidadores de autistas, sendo criança ou adulto, eles têm direito a algum benefício? Que às vezes, Financeiro, algum benefício financeiro, né? não. Porque na saúde, sim, né? Hoje nós não identificamos assim um benefício financeiro direcionado para pais de autistas. Porque dependendo do nível, né? Às vezes o cara não tem condição de trabalhar, né? Exatamente. Quando, quando a pessoa é pai de uma criança autista, às vezes até o seu tempo. Às vezes tem pais que saem do emprego, mas não há uma previsão legal de um benefício direcionado para pais de crianças autistas. Infelizmente, ainda não. Você acha que tem possibilidade de futuramente o pessoal botar o olhar para isso aí e conseguir algum benefício? Pode Porque ser, porque assim, a gente já vê na lei um certo cuidado com a família. O cuidado não está direcionado somente para a criança autista ou a pessoa autista. Tem previsão legal de suporte psicológico para esses familiares. Por exemplo, prioridades em filas, quando você é o responsável da pessoa autista, a prioridade não é só do autista, é também do seu Ah, acompanhante. é? Ó, legal. Aquelas passe livre, né, que as pessoas têm direito, a pessoa com deficiência, que é onde se enquadra o autista, tem direito ao passe livre, o seu acompanhante também se enquadra nesse direito. Legal, muito bom. Você já tinha concluído já ou eu posso Sim, seguir pode aqui? continuar. Uma coisa também que eu queria também abordar aqui é sobre o direito do autista no mercado de trabalho.
Você quer café, doutora? Eu quero. Pronto, eu vou logo passar aqui. Direito do autista no mercado de trabalho. Olha, isso é café mesmo, que a produção trouxe aí, É. mas... né? Pronto. Nem conferir. O direito do autista no mercado de trabalho, você poderia falar algumas coisas sobre esses direitos? Eu acredito que tem, né? Sim, no caso, o autista ele tem direito ao trabalho, é um direito garantido a ele na lei. E aí, Ah, para que ele consiga exercer esse direito, também são dadas outras garantias. mas diferente da escola, ninguém é obrigado, assim, a contratar. Só tem a opção, só se quiser. As empresas elas não são obrigadas, mas há um incentivo para que elas contratem. Incentivo fiscal? Por exemplo, quando há uma cota, né? A Uhum. depender da quantidade de funcionários dessa empresa, se eu não me engano, a partir de 100, aí ele tem direito a cota de 2 a 5%, se eu não me engano. E aí ele tem incentivos fiscais, ele pode ter desconto na Seguridade Social, no imposto de renda da empresa. Tem esses incentivos para que contrate pessoas com deficiências. Que aí, digo novamente, é onde se enquadra o autista. E no caso é, no caso da acessibilidade, se a pessoa tiver acima de 100 colaboradores, que já puder ter esse benefício fiscal se contratar pessoas com deficiência. Obrigado. Já puder contratar pessoas com deficiência para ter esse benefício fiscal. E não tiver essa acessibilidade dentro da empresa, Pronto, no caso, tem corte, alguma coisa assim do benefício fiscal, alguma coisa? não é que vai ter o corte, mas a empresa, para ela cumprir integralmente a legislação, ela não vai só contratar a pessoa autista, ela vai dar a ela condições de trabalho. Ela vai ter que dar. Hoje, a legislação, não só no caso de contratação de pessoas autistas, já prevê o direito à acessibilidade. Esse direito à acessibilidade, falando assim na prática, são aquelas rampas, né? Sei. Que as pessoas tenham acesso, direito de estacionamento em locais mais Uhum. acessíveis. Essa Banheiros, acessibilidade, né? Em algumas situações. banheiros, exatamente. Essa acessibilidade se estende também ao local de trabalho. A acessibilidade que o autista tem direito, ela não se restringe às vias públicas, né? Ela também está dentro do local de trabalho. No caso, ele não, o autista e qualquer pessoa com deficiência que seja contratado pela empresa, ele não vai poder sofrer discriminação no pagamento, ele vai ter que ser Tem que remunerado ser proporcional. por exemplo, ele vai ter que ser remunerado por um trabalho igual, que é prestado igual por outra pessoa, o mesmo valor. O fato de uma pessoa ser típica e a outra ser atípica não vai fazer diferença no seu salário se o trabalho exercido for o mesmo. Ele não vai poder sofrer discriminações em contratações, em promoções, em atingimento de metas, né, que normalmente tem algum abono que as empresas pagam. Ele tem que ser recebido como funcionário e ser acolhido dessa maneira. Ele tem que se enquadrar realmente nos empregados da empresa. E na prática, doutora, como é que, no caso, se aplica uma eventual demissão? É, a pessoa pode ser demitido por ser autista? Ah, não se adequou aqui à atribuição dele, não dá. Digamos que é um contador autista, não se adequou, e aí? Pode ser demitido? A demissão não pode ter como motivação única e exclusiva a deficiência, o autismo, porque aí ele já estaria sofrendo uma discriminação decorrente do autismo, pelo fato de ser autista. Aí também a gente pode incluir aquele termo que você usou do capacitismo, né? Do capacitismo, né? Porque aí ele está sendo justamente discriminado com esse termo do capacitismo, porque ele está sendo tratado pela sua capacidade intelectual de forma inferior, né? Mas, no caso, ele não pode ser demitido exclusivamente por ser autista. Por a condição de autista, Isso, né? pela condição de autista. Isso aí é até assim, a empresa comete até um crime, né? Ele tá discriminando a pessoa. Agora, o ideal é que a empresa que vai receber esse funcionário autista, ele vai gozar de benefícios fiscais, então ele deve reverter isso para proporcionar ao funcionário um ambiente que o permita exercer a sua função.
com maestria, né? Que dê É, certo. exatamente. Pois é. Outra coisa que eu queria ver é a A- questão. Ah, você ia falando? Pode Não, falar. pode seguir. Ah, não, porque assim, o espectro, ele tem alguns casos de pessoas que gostam de alguns ambientes, outros não. Cores, outros não. Enfim, tem uns que não gostam de evento social. Ele é obrigado a ir a um evento social da empresa? Não, a empresa não pode obrigá-lo a ir se ele não se sentir à vontade para isso, né? Se no caso, essa acessibilidade, essa inclusão não pode ofender o funcionário. Ele vai ter que ser, por exemplo, às vezes tem autistas E que se for uma têm, reunião, por exemplo? uma reunião, assim, se ele vai ser inserido no mercado de trabalho, ele vai ter que ser recebido com as condições que ele tem, mas ele tem que ter acessibilidade. Essa acessibilidade inclui também o uso de dispositivos que permitam a participação dele. Hoje em dia a gente tem, por exemplo, acesso a reuniões online, ele pode participar. É assim, essa acessibilidade, ela pode se ramificar de várias formas. A empresa vai ter que ter a sensibilidade, né, de trabalhar meios de incluir essa pessoa autista. Hoje, a acessibilidade não é só questões físicas, é também de meios técnicos, e todos esses instrumentos podem ser proporcionados para que o autista se inclua. Alguns têm aquela sensibilidade auditiva, né? Uhum. No caso, às vezes numa reunião, aquele barulho, Isso. aquela aglomeração de gente, às vezes incomoda Aí alguma. pode ser vista essa situação, usar meios que possibilitem a ele esse acesso, inclusive uma reunião online, que ele possa participar virtualmente. E no caso do autismo com. Essa situação dessa acessibilidade por outros meios, inclusive tem previsão no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Tem vários termos lá que possuem uma definição. A acessibilidade, ele fala o que é a acessibilidade. Aí tem esses outros dispositivos, ele fala o que é cada um. Entendi. Outra coisa que eu queria ver, já que a gente já falou bastante sobre o direito dele no trabalho, que na verdade nós não vamos sair, mas sobre concurso. Ele tem direito a Sim, cotas? tem A direito. cota? Isso, tem direito à cota. Inclusive, quando fala assim na profissionalização, essa parte do trabalho, ela se mistura um pouco com o direito à educação, né? Porque aí ele tem direito a cotas quando ele vai se inscrever para o Enem, Ah, também no Enem, né? ele coloca, né, que ele preenche um formulário, coloca a sua necessidade, inclusive se durante a realização da prova, tanto do concurso como do Enem, ele tiver necessidades específicas, vai ser colocado na inscrição e vai ter que ser garantido o direito de fazer a prova de acordo com as suas necessidades. E aí no Sei. concurso público tem também as cotas. E a gente já falou sobre o direito do autista, sobre a questão prioritária do SUS, já falamos sobre isso? Não, a gente falou assim de forma mais genérica, né? Uhum, Mas no caso do SUS, aí a gente já entra no direito à saúde, certo. né? No caso do autista, ele tem acesso a todo o tratamento dele através do SUS, tanto fornecimento de medicamentos como das terapias, fono, fisioterapia. Tem um termo que é usado no Estatuto da Pessoa com Deficiência que se chama habilitar e reabilitar. Os autistas, ele tem habilidades que vão ser desenvolvidas, que é a habilitação. E Sei. tem habilidades que ele tinha e perdeu. Por exemplo, a pessoa quando. É como um retrocesso, é retrocesso. Isso. Aí ele vai ser reabilitado. E essa habilitação e reabilitação, ela tanto se enquadra na questão do tratamento pelo SUS, na educação, no trabalho, tudo isso vai ser proporcionado a ele. Direcionando para o SUS, inclui as terapias multidisciplinar, né, o tratamento Uhum. multidisciplinar, fono, fisioterapia, terapia ocupacional. E ele tem prioridade também na realização de exames, nas filas. Ele tem que ter o acesso ao tratamento de forma prioritária. Legal. Inclusive, você falou aí do fono, eu não sabia que o fono ele fazia parte dessa equipe multidisciplinar aí
do tratamento do autismo, né? E laudo? Como é que eu consigo um laudo que tenha um valor jurídico? Pronto, o laudo com valor jurídico, o profissional médico, ele é capacitado para isso. Uhum. Mas, normalmente, o que possui um valor maior é o do médico especialista no caso, principalmente do neuro, né? No caso do autista. Se for criança, normalmente o neuropediatra. No caso do laudo, além dele ser emitido pelo especialista, é interessante também, na verdade, é necessário que ele conste o CID da doença, né? Que é o código mesmo da doença que ele está atestando. Sei. E vamos agora para eu acho até meio polêmico, né? Mas em relação ao plano de saúde, se ele se negar a cumprir com as terapias necessárias ou exigidas, né, pelo o profissional que pediu esse tratamento? No caso dos planos de saúde, assim como no SUS, né, Uhum. quem for beneficiário do plano de saúde tem direito a cumprir todo o tratamento através do plano. E o plano é obrigado Total, a é. proporcionar esse tratamento desde que tenha o pedido médico. Porque assim, não é só eu chegar e dizer, ó, estou precisando disso, disso, disso. Não, eu tenho que levar a solicitação médica, onde ele vai dizer qual o tratamento que está sendo necessário e a justificativa. Com aquele documento, o plano vai ter que me proporcionar. E ainda Entendi. tem um detalhe, Motinha, no caso do autista, por ele ser enquadrado como pessoa com deficiência, ele não vai. Inclusive é novo, né? Isso aí. É É. novo, através dessa lei Berenice Piana. Uhum. Ele não vai precisar, porque assim, as pessoas com doenças pré-existentes que vai adquirir um plano de saúde, às vezes tem que cumprir uma carência estendida. Essa carência estendida vai para 24 meses. No caso da pessoa autista, que é uma pessoa com deficiência, ela tem a carência de qualquer pessoa. Ela Uhum. tem a carência de 24 horas para atendimentos de urgência, tem a carência de 30 dias para alguns exames, tem a carência de 180 dias para algumas terapias. Aí ele vai ter que cumprir esse prazo. Mas já há decisões, quando o tratamento que o autista está pedindo for de urgência ou puder impactar no resultado, né, do seu tratamento, se a falta desse tratamento trouxer impactos negativos para o seu desenvolvimento, a pessoa pode judicializar e tentar conseguir uma decisão judicial que obrigue o plano a antecipar, mesmo que a carência ainda não tenha sido atingida. Isso, em regra, se estende por muito tempo enquanto os resultados, né? Enquanto se consuma, tipo, finaliza o processo? Não, no caso, Porque como é um problema de saúde. no caso, como é um problema de saúde, é uma situação emergencial, é possível pedir uma tutela de urgência. Aí Uhum. essa tutela é analisada como uma medida liminar de plano. Aí depois o processo dá continuidade. Mas ainda tem assim um detalhe, no caso do plano de saúde, caso ele esteja se negando a proporcionar o tratamento que o médico está solicitando, o beneficiário do plano ele pode também procurar o PROCON, porque nessa situação o beneficiário do plano está como consumidor. Aí Entendi. tem os órgãos que dão suporte ao consumidor. Ele pode procurar o PROCON, ele pode procurar um advogado, defensoria pública, dependendo da sua situação específica, né? Sei. E laudo? O laudo, ele, para você garantir todos os seus direitos, o laudo precisa ser atualizado periodicamente? Como é que é isso aí? Normalmente, você tem um laudo que descreve sua deficiência, mas em algumas situações você vai ter que atualizar. Por exemplo, quando você é beneficiário do BPC, que é o benefício às pessoas com deficiência, né, o LOAS, de 2 em 2 anos tem uma revisão desse benefício. Aí você vai ter que renovar o seu laudo, que vai atestar que você permanece com aquela deficiência. No caso da pessoa autista, se o tratamento for realmente cumprido, ela não vai deixar de ser uma pessoa autista, mas as limitações dela podem diminuir se ela tiver o Ah, tratamento entendi. adequado. Então é por isso que eles exigem a atualização do laudo, né? Isso. Ah, Não vai deixar de ser diagnosticado como autista, né? Mas, assim, se realmente for cumprir todos os seus direitos, tiver acesso às terapias, ao medicamento, pode acontecer de ter progresso no tratamento e as suas necessidades diminuírem. doutora, e deixa eu lhe perguntar.
Antes de eu lhe perguntar, eu vou mandar um abraço aqui para o meu amigo Ademir Brandão. O Brandão aí tá sempre Meu acompanhando aí, primo. primo da doutora Ruth. Tem Doutora Ruth. dois acompanhantes fiéis aqui do podcast, que é o meu primo e o meu esposo. Ah, é, também, né? Quem é É o Felipe nome do seu esposo aqui? Me Fontinelli. fugiu aqui. É Felipe Fontinelli, Felipe é Fontinelli. advogado também. Olha aí, doutor Felipe Fontinelli. Legal. É, sobre o direito aos medicamentos, por exemplo, a pessoa tem um plano de saúde, mas não tem condição de comprar os medicamentos. O plano de saúde fornece ou a pessoa adquire junto ao No caso, SUS? são medicamentos de alto custo, tanto você pode conseguir com o SUS, como com o plano de saúde. O plano de saúde fornece, se Isso. você já tiver. O correto é que eles forneçam. Mas caso você tenha problemas administrativamente para conseguir esse medicamento, também é possível judicializar. Rapaz, e como é já fugindo um pouco do assunto, como é para tirar o BPC para uma pessoa com TEA? Pronto, a pessoa com autismo, para conseguir o BPC, ela tem alguns requisitos. Um deles é o atestado, né? Tem que ter o laudo médico, Que é esse laudo que atestando a gente estava falando que atualiza, né? isso. Que inclusive você até deu até uma prévia já. Sim. Ele tem que ter o laudo médico, atestando a deficiência, e aí tem que ter CID, o laudo tem que ser bem completinho, né? Dizendo tudo certinho. Além do laudo, a renda per capita do grupo familiar tem que ser inferior a um quarto do salário mínimo Por pessoa? por pessoa. Por exemplo, no caso, tem que ser um salário para quatro. Tem que ter quatro pessoas no grupo familiar, né? E um salário mínimo na família. Aí tem que ter também o cadastro no CAD único, atualizado. São os Então requisitos. são requisitos difíceis, viu? São. Porque às vezes hoje é meio complicado para viver quatro pessoas com um salário. É. Aí tem algumas situações que é possível questionar essa renda per capita. Porque, assim, por mais que a gente legalmente tenha esses direitos todos, né? Que o poder público tenha que fornecer as terapias, tem que fornecer o remédio, que vai conseguir pelo SUS. Mas acontece das pessoas terem que pagar. Uhum. Então, aqui e acolá, né? Às vezes um pouco frequente, a pessoa tem que comprar um medicamento caro, a pessoa precisa pagar uma terapia que não é fornecida pelo SUS, e aí pode Um colocar exame, às vezes, um né? exame, e aí todas essas despesas é possível que pegue a nota fiscal, pegue os recibos, e quando vai fazer o requerimento do BPC, inclua essas despesas, e aí pode haver uma flexibilidade na renda per capita. Entendi. Em caso no caso, se for negado, definitivamente, tem como recorrer? Pronto, se for negado administrativamente no INSS, é possível tanto o recurso administrativo como a ação judicial. E aí, se mesmo assim for negado, é possível você entrar novamente. O fato de você ter entrado uma vez não significa que você não possa mais tentar, É nesse em outra caso, instância? não. Se for negado no INSS, aquela negativa pode ser submetida a um recurso administrativo. Uhum. Se for negado também administrativamente, no recurso, você pode tentar a via judicial. Se for negado tanto administrativo como judicial, depois você pode tentar um novo requerimento no INSS. Porque pode acontecer, Motinha, de hoje. Tem que ser teimoso. E pode acontecer assim: hoje a minha família tem 2 salários mínimos e 4 pessoas. Vai que um perde o emprego. Aí um requisito que não estava preenchido, que era da renda per capita, passa a estar preenchido. Inclusive, assim, tem muitas famílias que às vezes não entendem, né? Fica inconformada com essa situação, porque, meu filho é autista, ele tem direito ao benefício. Mas nem sempre é assim, porque além de ser autista, ter o laudo do médico, tem que ter também esse requisito da renda per capita. Sei. É um requisito obrigatório, não tem como a gente fugir disso. O que pode acontecer é de flexibilizar quando se faz uma análise das despesas que aquela família tem com a criança autista. Ah, entendi. Quando se coloca, E por exemplo, tem. ganha 2 salários, mas um salário desse é gasto todinho com a terapia, com os medicamentos. Aí, se comprovar essa despesa, pode acontecer de flexibilizar. Caso não aconteça no INSS, judicialmente é possível. Sei. Então no caso, tudo tem que ser visto o caso concreto. Isso. E essa situação concreta, por exemplo, você tenta uma vez e não dá certo, mas futuramente essa situação pode haver modificação na renda da família.
porque é instável, né? Você pode perder o emprego, pode acontecer alguma situação que a renda diminua e se enquadra na renda per capita. Esse BPC, caso a pessoa adquira esse benefício, ele pode ser paralelo a outros benefícios, tipo é uma criança autista, tem o BPC, Pronto, aí depois tem Bolsa Escola, Bolsa Renda, pronto, essas ele não vai, ele não Bolsa pode. Família. Você, às vezes, quando você está lá no CAD único, né? Registrado lá no Aham. cadastro único, a maioria tem direito ao auxílio. Quando você adquire o BPC, esse auxílio é cancelado. Ah, é, né? Não acumula, porque já fica com o BPC. Agora, com o pé de meia dá para acumular. Ah, é, A né? criança está Já na é um... escola, recebe o pé de meia, você pode acumular com o BPC. Ainda tem um auxílio, Motinha, que é pouco falado. É um auxílio que chama auxílio inclusão. Ele está previsto no Estatuto da Pessoa com Deficiência e ele funciona assim. Ele tem os mesmos requisitos do BPC. Só que você tem que estar Ele funciona como um incentivo para que a pessoa autista ou a pessoa com deficiência se insira no mercado de trabalho. Porque, assim, se você está em gozo do BPC e consegue um emprego formal, que você vai ser um dos requisitos é que este emprego lhe deixe filiado no regime geral de previdência social ou no regime próprio. Com esse emprego que você consegue, você perde o LOAS, mas faz o requerimento e consegue o auxílio inclusão. Esse auxílio inclusão lhe garante meio salário mínimo. Não tem direito a décimo, assim como o LOAS. E aí ele tem também alguns requisitos. Ele é possível tanto para quem está em gozo do LOAS e passa a se inserir no mercado de trabalho, como para quem teve o LOAS nos últimos 5 anos e estava suspenso durante os últimos 5 anos. Doutora, aí no caso desse aí, a pessoa pediu para sair do LOAS, né? Isso. E foi para o mercado de trabalho. E quando ele é demitido? Pronto, aí ele pode requerer novamente o LOAS se ele ainda preencher os requisitos. É, né? É, Então não tem nenhum problema não. E essa carteira, essa carteira de identificação do autista, como é que funciona? Onde é que eu consigo ela, por exemplo? ela é chamada CIPTEA, né? Ela Uhum. foi inserida na Lei Berenice-Piana. Também, né? Isso. Só que a lei que inseriu ela foi denominada de Romeu Mion, que é o filho daquele Marco Mion. Ah, é? É, Legal. porque ele é autista, né? E aí ele meio que incentivou a criação desse artigo, né? Dessa lei. E aí, no caso, essa CIPTEA, ela é uma carteirinha de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista. E nessa carteirinha, para você é preciso que a pessoa faça um requerimento para expedição dessa carteirinha. Nesse requerimento, você tem que constar todos os dados pessoais, tem que constar o tipo sanguíneo, endereço, tanto da pessoa autista como do responsável, os dados pessoais. E aí, essa carteirinha é emitida, no caso aqui de Frecheirinha, a lei que regulamenta isso foi sancionada agora em março e já prevê que essa carteirinha pode ser requerida na Secretaria de Ação Social. Pois é, eu ia até perguntar onde era que, É, que você adquire. na Secretaria de Ação Social, você faz um requerimento e aí leva alguns dias, né, para eles processarem lá o pedido e fazer a carteirinha. Ela é gratuita e deve ser renovada a cada 5 anos. E é necessário o laudo. Ah, entendi. Para requerer ela, além dos dados pessoais, tem que ter também o laudo. É ela que lhe dá direito a prioridade na fila ou tem... Porque eu ouvi falar de Do o cordãozinho. cordãozinho. É, também nessa lei Romeu Mion, que alterou a Lei Berenice-Piana, são as duas coisas que ele incluiu. É o cordão quebra-cabeça, né? Onde a pessoa autista, ela vai visualmente ser identificada. Porque, às vezes, aquele autismo mais leve, que não tem tanta identificação visual, Uhum. acaba deixando de usufruir de alguns direitos pela ausência da identificação. Com essa fitinha, você já identifica que a pessoa é autista, ela já tem direito ao estacionamento, a prioridade na fila, pode gozar de tudo direitinho. E caso, mesmo com a fitinha, seja solicitado algum documento, é possível essa solicitação, Aí vai estar com a carteirinha, né? a carteirinha. Aí E tem já também, Motinha, lacra, né? isso, tem também, caso você ainda não tenha, as pessoas ainda não tenham conseguido acesso à carteirinha,
porque é uma coisa que ainda está sendo implantada em muitos municípios, é possível também, na carteira de identidade, colocar o símbolo do autismo. Ah, é? Também é Isso, uma identificação, uma né? identificação. Aí, no caso, se eu não me engano, na própria expedição da carteira de identidade, já se coloca, ela tem um símbolozinho assim no cantinho. Mas na hora teria que apresentar o laudo Isso, tem que para ter o ser incluído. laudo para comprovar a sua condição de autista. Doutora, outra coisa que a gente sabe que em alguns casos, no caso de compra de veículo, pessoas que têm alguns problemas de saúde, como é que chama? Aqueles que não se acabam. Me fugiu a palavra, mulher. Imposto. Enfim, um diabetes, às vezes. Ah, sim, as comorbidades. Exatamente. Então alguns problemas de saúde, a pessoa compra com isenção de impostos. Isso. No caso do autista, ele também tem esse benefício? Tem. No caso, a pessoa portadora de deficiência, que está incluído o autista, ele pode gozar do benefício de isenção de imposto de renda. Normalmente é o IPI, o ICMS e o IPVA. O IPVA também, É. né? O IPI, ele é um imposto nacional. No caso, a regulamentação é uma lei federal. Os demais são impostos estaduais. Então, cada estado tem o seu regramento. Outra coisa que eu queria lhe perguntar, já não, não é mais aqui sobre o carro, mas voltando lá para geralmente na escola. No meu tempo não tinha, mas hoje a questão do bullying, em relação porque o bullying ele já é um crime, né? Sim. Ou em qualquer circunstância ele é crime, mas quando é a um autista, ele potencializa esse crime? No caso, o bullying da pessoa autista, ele pode se tornar também uma discriminação, né? Uhum. Existe o crime do bullying e pelo regramento legal, ele pode ser agravado se a vítima for uma pessoa autista. Porque a pessoa autista, ela se torna mais vulnerável do que os demais, né? Então, há uma necessidade de proteção. Ela fica refém em algumas situações, ela não tem como se defender. E isso dá a ela alguns privilégios legais que garantem essa proteção e agrava alguns crimes. Doutora, Inclusive, ó, em crimes, por exemplo, de estupro, né, esses crimes uhum. mais severos, a pessoa que é incapaz, que pode ser, no caso, uma pessoa autista, agrava a pena também. É? É, porque assim, a pessoa incapaz não é só o menor de idade, é também a pessoa sem capacidade de defesa, né? Inclusive, se você tiver, assim, for uma pessoa capaz, mas naquele momento você estava incapaz por uso de alguma bebida, alguma situação que lhe deixou incapaz naquela situação, passa a agravar a pena. Entendi. Agora, virando aqui a moeda, o autista, ele pode ser responsabilizado criminalmente, por exemplo? Sim, pode sim. Porque, assim, a pessoa autista, ela é uma pessoa portadora de deficiência, mas ela não está com a sua capacidade. Total, absoluta? Ela não está totalmente incapaz. Só que, assim, de acordo com a legislação penal, É no momento, parcialmente incapaz, mais ou menos vai ter isso? que ser averiguado exatamente o caso concreto. Porque o fato da pessoa ser autista faz com que ela tenha vários graus de autismo. E Uhum. uns podem ser piores do que os outros. Então, no caso concreto, vai ser analisado a capacidade que ela estava naquele momento. Até que ponto ela estava consciente do ato que ela estava exercendo, do ato criminoso. Ah, entendi. Porque pode acontecer. O fato da pessoa ser autista não quer dizer que não possa cometer Que ela não um possa cometer delito, um né? delito, exatamente. A pessoa autista está sujeita, né, assim como todo mundo, a cometer um Qualquer crime. ser humano, Isso. dependendo E da. caso isso aconteça, no caso concreto vai ser avaliada a capacidade mental que ela estava naquele momento. Até que ponto ela estava entendendo o que ela estava fazendo. Eu acho que é achismo, né? Até por o histórico do laudo dá para o juiz ter uma noção, né? Isso, até pelo histórico do lado. Tem uma pergunta, Moitinha, que você fez, que eu acho que dá para enquadrar, que você perguntou sobre o direito da família, né? Uhum. Das pessoas autistas, no caso dos pais. Tem muita, no caso da iniciativa privada, né? Das empresas privadas, não tem essa previsão, mas no caso do servidor público,
tem alguns estados, o Estatuto do Servidor Público Federal, ele já garante uma redução de carga horária para quem tem dependentes com deficiência. E aí inclui o autismo. E aí também alguns estados têm leis estaduais, inclusive o estado do Ceará, essa lei foi do final do ano, o governador sancionou, né, que os funcionários públicos com dependentes que tenham deficiência, inclui o autismo, né, digo novamente, Aham. eles têm direito à redução da carga horária em até 50%. Esse até 50% é porque vai ser avaliado o grau da deficiência e, de acordo com essa necessidade da Para pessoa ser deficiente, aplicado de acordo com o caso concreto, né? isso. Aí, no caso, trazendo para o município de Frecheirinha, né, que nossa cidade, também já existe uma lei de redução da carga horária para os funcionários públicos, servidores públicos. Essa lei de Frecheirinha é desde 2016. É mais velha do Inclusive, que a do Estado. é mais Ó, velha do que a do legal. Estado. Inclusive, foi iniciativa da minha mãe, Olha que é aí. vereadora, né, como você disse no início. Parabéns, vereadora. Ela fez o projeto de indicação, foi acatado pelo executivo na época, de redução de 2 horas do dia, né, da carga horária. Uhum. Depois que aconteceu essa modificação a nível estadual, ela já fez outro projeto de indicação. Olha aí. Vou divulgar aqui. Estamos esperando se Fique à vai ser vontade. acolhido. Até porque está dentro do contexto, né? Esse projeto de indicação já pede a equiparação como acontece no Estado, né? Que vai até 50%. Porque 2 horas de redução, às vezes, fica desproporcional para quem tem 100 horas, para quem tem 200 horas. Uhum. Então, com essa lei do Estado, ela resolveu fazer a indicação para equiparar, para ser até 50%, de acordo com Sei. a situação, né? Tem que ter uma proporcionalidade de acordo com a carga horária de cada um, né? Isso. Porque senão, se ficar só nas 2 horas, quem trabalhava 20 horas semanal, por exemplo, no caso de um professor, ia ficar mais vantajoso do que Do para que quem quem tem 200. trabalha 200 horas, né? No caso, 40 horas semanal, né? Exatamente. Qual o papel do advogado na inclusão social das pessoas, da vereadora, você já disse, né? Da legisladora, das pessoas com autismo. No caso, na minha concepção, o advogado ele exerce também um papel social. E esse papel social inclui as pessoas com deficiência, inclui as pessoas com autismo, porque, assim, constitucionalmente, o advogado é peça essencial para a justiça, né? Para que a justiça realmente aconteça. O advogado, às vezes, é visto, né? Como, Ah, como alguém, assim, né? A gente não pode negar algumas opiniões que a gente vê na rua, né? Às vezes o advogado é mal visto, que faz alguma coisa assim que não deva fazer, né? Mas, na verdade, o advogado ele é essencial eu já vi para até que a alguém justiça com brincadeira aconteça. dizendo que o advogado, falando expressões assim, tipo, advogado sacana é pleonasmo, né? Mais ou É. menos, mas isso é Aí, falta de aí assunto. Advogado é importante para a é sociedade. importante e é indispensável para a execução da justiça. Tem situações, inclusive, que as partes não têm advogado, que o local não tem defensor público, é necessário que o juiz faça uma nomeação do advogado. E aí, no caso do autismo, não é diferente, porque o advogado, tanto ele pode atuar esclarecendo para as pessoas os seus direitos, né, trazendo elas porque, às vezes, os direitos existem, mas as pessoas não têm conhecimento da existência deles. E o advogado também pode participar nessa seara, né? Ele pode trazer as pessoas para o mundo jurídico, né? Uhum. Pode esclarecer os seus direitos, ele pode ser o meio, pode ser o instrumento, né? Que vai orientar as pessoas, o profissional que vai orientar no acesso ao BPC. Ele pode orientar caso as famílias estejam sofrendo algum tipo de discriminação na escola, estejam com dificuldades de concretizar os seus direitos no SUS, nos planos de saúde, ou mesmo uma pessoa autista que trabalha numa instituição privada e esteja também com seu direito restrito, pode acessar o advogado. O advogado possui um papel social de inclusão do autista. Nós, quanto sociedade, sim, a gente é muito desinstruído disso aí, porque é tudo muito novo. É, Essas leis que beneficiam o autista e muitos outros benefícios, assim,
Muita gente não sabe dessa redução de horário aí. Servidor mesmo. Servidor. E outro direito também que não foi falado, que as pessoas autistas têm, esse daí já está voltado para a parte da cultura, do lazer, Uhum. é o pagamento de meia entrada. Ah, é? Por exemplo, acesso a jogos, shows, Isso é cinema. nacional? É o estatuto da pessoa Com com deficiência. deficiência que garante que ele tenha acesso à cultura, ao lazer. E aí existe a lei que dá a ele a meia entrada. Esta meia entrada, além da meia entrada, em ambientes culturais, de shows, tem também que separar um espaço físico com acessibilidade para a pessoa autista. E caso essa pessoa autista precise de um acompanhante perto dela, ele fica com o mesmo direito de entrar nesses lugares. Sei. O que você diria que deveria ser mudado ou melhorado na legislação hoje, você como advogada, para trazer um benefício maior para o autista? Ou você não Na minha acha que está concepção, indo bem? a legislação, assim, tudo que está bom pode sempre melhorar, É. né? Mas na minha concepção, a legislação é bem ampla no amparo à pessoa autista. Mas o que está faltando é informação, divulgação desses direitos para as pessoas que precisam usufruir dele. E essa divulgação não é só para as pessoas autistas e suas famílias. Essa divulgação deve ser também para a sociedade como um todo, porque às vezes a gente acaba tendo uma atitude que discrimina, às vezes inconscientemente, que não tem, por não ter conhecimento que aquela pessoa está apenas exercendo seu direito. Então, na minha concepção, para o que nós vivemos hoje, a lei ela está amparando a pessoa autista. Pode melhorar? Pode. Recentemente, por exemplo, são leis recentes que estão em adaptação, as pessoas ainda estão, inclusive, tendo conhecimento da existência dela, mas que já resguarda, né, boa parte dos direitos dos autistas e falta essa divulgação para que as pessoas consigam exigir, consigam realmente concretizar esse direito que é dado. Em alguns casos, tem família que não aceita e o primeiro, assim, a primeira informação é um impacto muito grande para os pais. Qual o conselho que você, nesse momento, daria, assim, para uma família recém-diagnosticada? Porque, assim, quando uma pessoa é diagnosticada, na verdade, o baque é para a família toda, né? Isso. É assim, na minha concepção, pode ser que o diagnóstico nem seja fechado, porque às vezes quando a criança é pequenininha, que está ainda iniciando os marcos, né, do desenvolvimento, aí hoje em dia a gente está vendo com muita frequência, né, criança autista, TDAH, várias situações. E aí o médico às vezes não fecha o diagnóstico. E aquela família se apega ao diagnóstico que não foi fechado para manter a normalidade da situação. Mas, na verdade, é melhor que você já inicie o tratamento. Inclusive, uma das diretrizes dessa lei berenice-piana, ela prega o tratamento precoce, porque quanto mais cedo a criança é submetida ao tratamento, ela pode evitar transtornos futuros, ela pode superar barreiras que, caso ela não tenha acesso ao tratamento, ela não conseguiria. Então, eu acho assim, é um diagnóstico difícil, é um diagnóstico que ninguém quer ter, mas que se for diagnosticado ou se houver suspeitas desse diagnóstico, que já procure o tratamento. Sei. Doutora, no caso do autismo aí, ele, até com outros profissionais da área mesmo da saúde, me falaram que é porta de entrada para outros transtornos, como TOD, até transtorno de bipolaridade, enfim, é muito complicado. Então, o que você falou aí é bem lembrado, né? Para que É, as pessoas utilizem assim, esse direito que tem para começar o tratamento o mais rápido possível e que deixe negar. de negar, né? Para que não piore a situação. Vai que não é o diagnóstico de autismo, foi apenas uma suspeita, mas quando você fez o tratamento, você fez a sua parte, né? E Uhum. assim, passando assim para uma visão geral da legislação do direito da pessoa autista, a gente identifica um direcionamento. A gente identifica um direcionamento
para a prevenção de sintomas mais graves. A gente identifica a priorização do tratamento, a priorização da inclusão, a priorização da autonomia, para que o fato da pessoa ser autista não exclua ela de ter uma vida normal. Quanto mais rápido for tratado, mais acesso ela vai ter a uma vida normal. Ela vai ter mais autonomia, ela vai... E assim, Moitinha, para que isso aconteça, não é necessário só que a família atue, não é necessário só os órgãos de saúde, a escola, é necessário que a comunidade como um todo receba essa criança, receba essa pessoa e dê a ela a possibilidade de se desenvolver em sociedade, né? Rapaz, quebrando o gelo aqui um pouquinho, voltando aqui para doutora Ruth Raquel. Tem alguma relação com aquela novela Mulheres de Areia? Tem? Ah, minha mãe disse que não. Não. Ela disse que eu nasci antes da novela. Ah, foi, né? A justificativa lá em casa é que ela ia me botar Raquel e o meu avô queria Ruth. Aí ficou Ruth Raquel. Rapaz, eu pensei que fosse, porque lá eu imaginei que tinha a Ruth e a Raquel, né? Eram duas pessoas, né? Mulheres de Areia foi lançado em 1993. Olha. Eu nasci em 90. Já tinha nascido. Olha o que tava me vindo aqui, Lohana, na mente. Que, por exemplo, quando ela ia advogar contra o Estado, ela seria um dos personagens para o povo, né? E em detrimento do Estado, ela seria outra personagem, né? Tem o bem e o mal, é? Pois é, mais ou menos. Para o Estado, ela seria outra personagem. Para o povo, seria a personagem boa. Mais ou menos por aí. Doutora, sim, você vai sair candidata? Brincadeira. Até agora a candidata ainda é minha mãe. Doutora, muito obrigado por ter vindo. Fiquei muito feliz aqui com a sua vinda. Espero que você venha outras vezes no nosso podcast. Eu agradeço o convite, Muitinha. E parabenizo também a iniciativa, porque esse mês, né, que tivemos o Dia do Autista, dia 2 de abril, você dedicou o mês todinho a proporcionar mais informações, né, para as pessoas autistas, suas famílias, para a própria comunidade que, embora não tenha ninguém autista na família, mas que é importante esse esclarecimento. Parabenizo sua iniciativa, agradeço o convite, espero ter contribuído de alguma forma, me coloco à disposição, caso precisem de alguma coisa. Obrigado, você contribuiu demais. Valeu. Muitíssimo obrigado, doutora. Obrigada. Meu internauta, obrigado por tudo, obrigado por estar com a gente. Se você ainda não compartilhou, compartilha, dá aquele like aí, informa a sua turma aí, os seus amigos, né, que teve aqui o mês inteiro de podcast sobre o assunto autismo. Forte abraço a todos. Tchau, tchau. Bom final de semana. Obrigado, doutora. Obrigada.